Bom dia. Hoje ainda continuaremos com o nosso oitavo encontro da disciplina Política e Organização da Educação Nacional. Hoje nós vamos tratar do ECA, ou do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Em seu artigo 1º, esta lei dispõe sobre a proteção integral da criança e adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. No seu parágrafo único diz: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. No artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, como nós podemos perceber nesses artigos, o ECA ele é uma lei abrangente que dá proteção à criança e ao adolescente em todos os aspectos do seu convívio social e familiar e educacional. Lembrando que, para o efeito da lei, criança é até 12 anos de idade incompletos, né? E o adolescente até os 18 anos. Em seu artigo 16, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, esses incisos do artigo 16 complementam os anteriores, dando uma maior abrangência à proteção da criança e ao adolescente. O artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Então, como nós podemos perceber, é um estatuto que abrange em todos os seus aspectos uma proteção grandiosa para os jovens, crianças e adolescentes. No artigo 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Mas um que vai ampliar essa proteção à criança. O artigo 22, aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, os pais eles têm essa obrigação de manter a criança dentro dos parâmetros legais de acordo com o ECA. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. No capítulo 4 do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, fica-se. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Direito de ser respeitado por seus educadores. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Acesso à escola pública, gratuita, próxima de sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Do direito à educação, também está previsto na LDB no artigo 4º. Vamos retomar o que diz o artigo 4º. Seu inciso 10 diz: vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo da residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, os direitos da educação dentro do ECA está também garantido na LDB. Artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório, gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Também, o direito à educação do ECA está no artigo 208 da Constituição Federal, quando garante esses direitos. Vamos também dar uma olhada nesse aspecto da lei. Como vocês podem perceber, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, está amparado tanto na Constituição Federal quanto na LDB. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do adolescente trabalhador. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Também esses incisos, ele está contemplado no artigo 5º da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando diz que o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então vamos prestar bastante atenção nisso e fazer valer os direitos dos jovens e dos adolescentes. No artigo 56, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, elevado nível de repetência. Também estes direitos se aplicam à LDB no seu artigo 12, quando diz: os estabelecimentos de ensino, respeitar as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de informar pai e mãe, conviventes ou não, com seus filhos, se for o caso, responsáveis legais, como a frequência, o rendimento dos alunos. Então, está dentro da lei, está garantido na LDB. E notificar ao Conselho Tutelar do município, né, ou ao juiz competente da comarca, o respectivo Ministério Público, a relação de alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50%. Então, são direitos que muitas das vezes os pais ou os professores não têm conhecimento
por falta da leitura do ECA. No artigo 57, o poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. No processo educacional, respeitar-se os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Então, são direitos que dão a liberdade de aprender e fazer para crianças e adolescentes, com base no ECA. No artigo 60, é proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Aqui tem que verificar quais são os termos em que a Constituição garante o trabalho para o jovem aprendiz. Considera-se a aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Então, tem que estar de acordo com a lei. Artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, horário especial para o exercício da atividade. Então, para ter uma formação técnico-profissional, tem que ver as características individuais, as físicas do educando, para que ele tenha condição de ser colocado no mercado de trabalho. Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurado bolsa de aprendizagem. Isto nas instituições, tanto públicas como particulares. No artigo 131, vai tratar do Conselho Tutelar. É órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Cada cidade tem o seu Conselho Tutelar. No artigo 132, em cada município haverá no mínimo um Conselho Tutelar composto de 5 membros, escolhidos pela comunidade local, para mandato de 3 anos, permitido uma recondução. Lembrando que o Conselho Tutelar ele não tem a finalidade de julgar, ele tem a finalidade de guardar os direitos e deveres dos jovens, da criança e do adolescente. Deixo a vocês algumas referências para que vocês possam ampliar os seus estudos em cima da legislação que rege o ECA, para podermos compreender essa organização dentro da escola, dando direito aos nossos jovens e adolescentes viver de forma social mais democrática na nossa sociedade. Obrigado e tenham um bom dia.